Deus vai preparar, está preparando para você, você vai ser abençoada. Qual a mulher que recebe essa palavra? Diga amém. Eu ouvi a voz assim, da irmã Rosângela, assim, sonoramente muito mais alta, não é verdade? Deus te abençoe. Olha aí no versículo 5, ele desce a Tímina, e descendo a Tímina, a palavra declara que ele desce também nos seus conceitos, porque ele mata um leão, um leão novo, bravo, não pensa num gatinho, num filhotinho não, um leão novo, viril, forte. Ele mata, e a Bíblia diz que ele pega o leão e fende ao meio, assim como pegando na mandíbula, na boca, e ele abre de alto a baixo. Diz a Bíblia que ele abriu de alto a baixo como se fende um cabrito. Tal era o poder de Deus na vida dele. Ele desce a Tímina, e ele desce para lá porque ele queria concretizar seu casamento. Na volta de Tímina, a Bíblia diz que ele pega um desvio pelo caminho porque ele quer ver o leão morto. E quando ele vai lá só tem a carcaça, e na carcaça tem um enxame de abelha. E lá tem uma casa de abelha e tem mel. Ele tira mel, ele come o mel e ele dá ao seu pai e da sua mãe. A Bíblia diz que ele não deu a conhecer da onde ele havia tirado o mel. Ora, o voto do nazireado dizia que ele não podia tocar em coisa morta, nem resíduo de coisa morta. E ele vai lá, pega o mel que estava na carcaça do leão e ele come o mel, ou ele toma o mel, se você preferir, ou ele chupa o favo, como você quiser, e ele dá ao seu pai e ele dá à sua mãe. Infelizmente, ele começou não só a descer, no que diz respeito a descer a uma outra cidade, mas ele começou a descer também nos seus conceitos espirituais. E o problema todo é que quando uma pessoa começa a descer nos seus conceitos espirituais, geralmente ela leva algumas outras consigo. Ela não desce sozinha. Geralmente ela leva um amigo, uma amiga, a namorado, o namorado, o noivo, a noiva, o marido, a mulher, o filho, o pai, porque algumas pessoas vão seguir o seu exemplo. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e fala assim: Deus tenha misericórdia da tua vida. Diga: Deus tenha misericórdia da tua vida. Ele deu aquilo ali que ele sabia, que se ele falasse para o pai o que tinha acontecido, eles não aceitariam aquilo ali. Mas ele então, no versículo 9, diz que ele comeu mel do corpo do leão morto. Ele fica noivo da mulher, e ele faz um banquete. O que havia nos banquetes? Havia muita comida e havia bebida. Ele quebra mais uma vez uma parte do seu voto de nazireado, enchendo o bulhão. E no versículo 11, olha aí, versículo 11 diz a Bíblia que ele anda com alguns amigos perversos, ele conversa com eles, ele anda com ele. E 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diga comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. Olhe para alguém e diga: as más conversações corrompem os teus bons costumes. De novo, para outra pessoa, aponta o dedo, você não sabe por que está apontando, mas Deus sabe. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as más conversações corrompem os seus bons costumes. Repita: seus bons costumes. Ele casa com a moça, mas ele não tem alegria no casamento, porque a festa durava uma semana. E no meio da festa lá, houve aquele problema do enigma, que os rapazes que estavam diante do enigma, que ele disse que do comedor saiu comida e do devorador, alguma coisa assim, saiu doçura. Ele propõe um enigma e os moços então vão à casa do pai da moça que estava, da noiva que estava se concretizando o casamento, e diz: se você não nos contar o enigma, nós vamos matar você e a sua família. Então ela diz para eles o enigma, a razão daquilo ali, que ele havia matado um leão. E eles então dizem juntamente para ele qual era o enigma. E ele então percebeu que eles haviam estado com a pretensa esposa dele, que havia apertado, mas ela não conversou esse assunto com ele. Foi uma abertura, uma brecha que aquela pretensa esposa deu. E às vezes acontece isso, né, na família. O camarada está namorando e ele esconde as coisas da namorada. A namorada esconde as coisas do namorado. Quem pega o hábito de esconder as coisas no namoro, vai esconder no noivado e vai esconder no casamento. Não vou casar, vai melhorar.
vai casar nesse sentido, nesse pensamento, depois vai se deparar, se não houver, eu não vou nem dizer a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus sempre está na nossa vida e querendo operar no nosso coração, mas tem gente que não abre, não dá espaço para a misericórdia de Deus. Então, namorada, se você está pegando mentira do seu namorado, namorado está pegando mentira da sua namorada, para com esse negócio aí, porque fora da verdade não existe relacionamento que perdure, se na verdade já é complicado. Amém ou não amém, irmãos? Noiva, noivo, olha, se você está pegando mentira, para com o negócio, porque não vai dar certo. Casal, casado, marido, mulher, está pegando algum problema? Olha, vamos conversar, vamos fazer gabinete, assim os noivos, namorado também, vamos conversar, vamos orar ao Senhor, vamos repreender esse espírito desgraçado e mandá-lo embora, em o nome do Senhor Jesus, porque crente tem que estar cheio do Espírito Santo. Vira para o teu irmão e diga, você tem que estar cheio do Espírito Santo, diga para ele, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Diga, da mentira e da falsidade não. Diga, da mentira e da falsidade não. Agora olhe, o pai dela diz, olha, eu não quero que você case com a minha filha. E não casou mesmo. Agora no capítulo 16, eu estou mostrando para os irmãos aí o caminho. Capítulo 16, versículo 1, olha só como é que ele vai caindo nos seus conceitos. Diz aí no capítulo 16, versículo 1, que ele se relaciona com uma prostituta. Era uma prostituta, ele se deita, ele tem relacionamento com uma prostituta. Versículo 4, ele continua dizendo, ele vai a Filístia, e ele namora uma filisteia, ele se afeiçoa de uma mulher chamada Dalila, então é a terceira mulher na vida dele. A Dalila não é aquela mesma do versículo 1, já é uma outra mulher, e ele se afeiçoa essa mulher chamada Dalila, e aí começa a discorrer um episódio de batalha espiritual, porque a palavra de Deus diz que os príncipes dos filisteus chamam a Dalila e falam assim, nós vamos te dar cada um 100 dinheiros, 100 moedas, 100 não sei o que lá, era um valor monetário, para você nos dar o segredo de Sansão. Qual é o segredo da força dele? E essa mulher então, ela finge um romance, ela finge o amor, ela quer passar para ele que o ama, mas na verdade ela quer pegar o segredo que ele tinha da sua força. Então, o Sansão, ele começa a brincar, ele se afeiçoa a Dalila, e o inimigo quer saber o seu segredo, e ele começa a dizer, você conhece a história? No versículo 7 aí ele diz, olha, se me prenderem com 7 vimes frescos, sem estar ainda seco, e me amarrarem, eu vou ser como qualquer outro homem. E ela então faz isso, amarra ele com vimes frescos, e ela diz, aí vem os filisteus, e ele arrebenta aqueles vimes como se fosse um fio de estopa ao fogo, e ela diz, olha, você não me ama, porque você me enganou. E ele fala, não, eu não te engano, agora eu vou falar a verdade, se você me atar com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, eu perco toda a minha força, eu vou ser como qualquer outro homem. Então ela o amarra, e ele está entendendo, ele está vendo o que está acontecendo. Na verdade, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o seu sentimento e deu na mão do inimigo. É triste quando a gente pega os valores que Deus nos deu, as bênçãos que Deus nos deu, e nós estamos vendo que o inimigo está brincando com a gente, e a gente brinca com o inimigo, e a gente coloca toda a nossa sorte na mão do inimigo. Vira para o teu irmão e diga, hoje existe liberdade de Deus para você. Diga para o seu irmão,